Vocês lembram do caso envolvendo um cidadão romeno que aconteceu aqui em Balneário Camboriú, que pela segunda vez tentou contra a própria companheira, a moça que vivia com ele, só que nesse dia a moça não estava em casa, estava a funcionária e o marido da funcionária, ele matou o marido da funcionária, lesionou a funcionária e depois acabou fugindo. Semana passada, a Polícia Federal, a Polícia Civil, numa grande operação, capturaram ele. Inclusive, estava próximo da Bolívia, se não me falha a memória. Para trazer as informações sobre esse caso, que trouxe um certo impacto aqui para Balneário Camboriú, está conosco ele, que é o responsável da DIC aqui de Balneário Camboriú, delegado Vicente Soares. Uma boa tarde, é um prazer receber o senhor aqui. Boa tarde, Saul. Boa tarde a todos. Exatamente, nós conseguimos, após um longo trabalho de todas as forças de segurança, né, tanto de Balneário Camboriú quanto da Polícia Federal e forças de segurança de outros países, nós conseguimos capturá-lo, esse foragido que cometeu esse crime bárbaro aqui na cidade. E agora começa todo esse processo de extradição, né? Começaremos esse processo de extradição que demanda o envio de uma série de documentos a partir das autoridades brasileiras para as autoridades bolivianas. Vão ser analisados esses documentos, todos eles terão que ser traduzidos para o espanhol. Então, a partir do momento que eles forem analisados pelas autoridades bolivianas e havendo a concordância das autoridades em relação a todos os trâmites, haverá o processo de extradição, que é quando a Polícia Federal, né, juntamente com a Polícia Boliviana, vai trazer, né, esse boliviano aqui para Santa Catarina. Então, ele vai ficar à disposição nossa, né, para fazer o interrogatório no inquérito policial e, posteriormente, para a ação penal. O inquérito policial ele já está sendo concluído, faltam apenas alguns laudos periciais e a oitiva desse foragido, né, desse suspeito aí, para conseguirmos, né, eventuais informações sobre como ele conseguiu a arma e todo esse processo de fuga dele também, para então concluir o inquérito, encaminhá-lo para o Ministério Público e o Poder Judiciário para o oferecimento da denúncia e o encaminhamento da ação penal. Olha, muita gente perguntando, delegado, se ele agiu de fato sozinho. Então, essa também é mais um fato que nós ainda estamos tentando esclarecer, né? O crime ali, com certeza, ele agiu sozinho, mas estamos buscando essas informações de como ele conseguiu a arma, se ele houve a ajuda de alguém para conseguir a arma, assim como durante a fuga. Por ele ser um cidadão internacional, um cidadão romeno, ele pode ser, o país, a Romênia, pode solicitar que ele seja julgado pelas leis de lá, mas como o crime foi feito aqui, o julgamento deve ser em território nacional? Não, essa possibilidade não existe dele ser julgado conforme as leis romenas, isso não existe. Ele será julgado conforme as leis brasileiras, né, e será julgado aqui no Brasil. Não há a possibilidade dele ser deportado, extraditado para a Romênia ou para a Noruega, que é o lugar onde ele estava vivendo atualmente. Então, ele vai ficar no Brasil, será julgado de acordo com as leis brasileiras. Delegado, como que se deu a captura dele? Foi por intermédio da Interpol? Foi a Polícia Boliviana? Como que foi esse enredo todo até conseguirem capturá-lo? A partir do momento que foi expedido os mandados de prisão, teve um primeiro mandado de prisão, que foi em razão da tentativa de homicídio contra a ex-namorada e em razão também da perseguição que ele impôs a ela posteriormente a essa tentativa. Havia, então, esse mandado de prisão que já foi feito o pedido de difusão vermelha nas primeiras horas após o crime ali, né, após o crime aqui em Balneário Camboriú, e posteriormente nós pedimos um novo mandado de prisão em razão do homicídio e da tentativa de homicídio dos funcionários, né. Então, a partir desse novo mandado de prisão, também foi expedido um novo pedido de difusão vermelha desses mandados. Então, esses mandados foram encaminhados para a Interpol, e aí há uma cooperação internacional de todas as forças de segurança, né? Principalmente as forças de segurança que atuam em territórios nacionais, como a Polícia Federal e a Polícia Boliviana. E a partir da troca de informações, nós conseguimos chegar aí à captura desse rapaz. Certo. Delegado, para fazer o fechamento e para concluir aqui, quais são as acusações que estão sobre ele? Então, ele vai responder por 2 tentativas de homicídio, né, em relação à ex-namorada
e a funcionária que sobreviveu, assim como pelo homicídio do esposo da funcionária da residência ali, também por incêndio, uma vez que ele colocou fogo na residência, e também por cárcere privado, uma vez que durante ali todo o enredo do crime, ele manteve o funcionário, a funcionária e o marido dela sob o poder dele um longo período, né, até ele cometer o crime, porque ele teria capturado eles no início da manhã e o crime só foi ser cometido por volta de meio-dia. Então, ainda houve esse cárcere privado até o momento do cometimento do crime. Então, são esses crimes que ele vai responder. Bom, a gente vai seguir acompanhando todos esses passos, esses próximos passos dessa investigação, inclusive quando ele retornar ao Brasil, obviamente escoltado pela Polícia Federal. Muito obrigado pela sua presença aqui, delegado. Obrigado. A gente segue acompanhando. Obrigado, Saúl. Uma boa tarde a todos. Muito bem. Olha, o Armário Solidário em Camboriú distribuiu muitas roupas para as famílias que foram atingidas pelas cheias, aquela enchente, aquela chuvarada horrível de 16 dias atrás. Acompanhe. A Prefeitura de Camboriú realizou no último sábado a ação Armário Solidário, onde distribuiu para as famílias afetadas pelas enchentes roupas e sapatos doados durante as últimas semanas. A extensão da ação se deu pelo grande número de doações e atendeu de forma mais assertiva centenas de pessoas que compareceram durante todo o dia nos 2 pontos de distribuição, um no Monte Alegre e outro no bairro Areias. Eu estou levando bolachinha, estou levando pasta de dente, estou levando sabonete, estou levando um sapatinho. A ação de hoje é muito boa também. Muito ajudando, ajuda todo mundo, né? Porque isso é uma coisa que todo mundo precisa, né? Todo mundo seja ajudado com muita coisa. Além das roupas, a Prefeitura disponibilizou produtos de higiene, fraldas infantis, materiais de cozinha como panelas, água e sapatos. A movimentação dentro dos armários solidários foi bem positiva. Devido às fortes cheias que atingiu Camboriú no dia 16 de janeiro, a assistência social do município distribuiu cestas básicas, água, produtos de higiene e material de limpeza, com cadastro realizado nos CRAs do município. No entanto, vale ficar atento para os próximos passos. As cestas básicas recebidas continuam nos CRAs até a finalização, mas a gente já tem mais de 1.000 e poucas famílias que foram cadastradas por conta das enxurradas. Então, elas estão sendo avisadas e retirando nos CRAs. A partir do momento que encerrar essa questão das cheias, nós voltamos à disponibilização de alimentação via cartão social, que a pessoa procura suas unidades de CRAs, faz o cadastro, faz a entrevista com o assistente social e é feita a análise e a disponibilização de um cartão alimentação, no qual ele vai ao supermercado e faz a compra dentro do que é a necessidade dele. Necessidade. Que bom que tem muita gente de coração agradecido, de coração bondoso e que busca sempre doar para aqueles que realmente têm muitas necessidades. A Icla Araújo já está aqui, nossa jornalista de Camboriú, para falar. Hoje temos alguns assuntos, né, Icla? Temos a falta de energia elétrica que fez com que todas as pessoas ficassem chateadas mais uma vez. Até quando? Icla, boa tarde. Boa tarde, Saúl. Boa tarde para quem nos acompanha em casa. É isso, né? Na noite de sábado a gente teve aí esse problema mais uma vez com a falta de energia que atingiu Balneário Camboriú e região, né? Apenas em Balneário Camboriú foi registrado em mais de 50, aproximadamente, né, 50 mil unidades que ficaram sem energia. Em Camboriú foram aproximadamente 19 mil unidades consumidoras que também ficaram sem energia, além de Itajaí e Ilhota, que também foram afetadas pela falta de energia na região. Enfim, a Celesc apenas anunciou, né, que houve aí um problema na torre de transmissão, de distribuição de energia nessas regiões. A energia acabou voltando ali apenas por volta das 3 horas da manhã, já de domingo, mas a situação, por enquanto, continua sendo essa, né? Infelizmente, ainda não tem uma resolução para o problema, o que deixa a população muito chateada, porque já aconteceu algo semelhante ainda esse ano, final do ano passado também aconteceu algo bem parecido, e a população fica revoltada, Saúl. Sai ano, entra ano e não tem um posicionamento. A gente aguarda e abre o espaço para que a Celesc, primeiro, possa dizer exatamente o que ocasionou mais esse apagão. A gente já sabe o que é, mas nós queremos que a Celesc se posicione. E muita gente cobrando do governador Jorginho Mello, afinal de contas, as subestações, quando
Quando vão acontecer? Só se fala, mas fazer mesmo, por enquanto, ainda nada. Icla, mais algum assunto? Nós tivemos ontem, né, as chuvas que atingiu a região. Em Camboriú, infelizmente, mais uma vez a gente teve algumas cheias em algumas ruas, em alguns pontos da cidade. Bairros como Rio do Pequeno, Rio do Meio, Rio Pequeno, Cedros, Santa Regina, bairro Areias também, alguns bairros que acabaram sendo afetados, né? De acordo com a Defesa Civil, aproximadamente ali teve de chuva 70 milímetros de água, né, que acabou atingindo a cidade durante já o final da tarde e uma parte da noite de ontem, né, de domingo. Infelizmente, acabou atingindo aí algumas casas, algumas situações, algumas ruas que foram afetadas pela essa água. A Defesa Civil Nacional pretende aparecer ainda nessa semana aqui em Camboriú para ver a situação das cheias que ocorreram no dia 16 de janeiro e também todas as ocorrências que podem vir a acontecer daqui para frente, né? A intenção agora é de prevenção, tanto das secretarias quanto também da Defesa Civil. A informação que nós temos, Saul, é que hoje de manhã, durante toda a manhã, a Prefeitura esteve em reunião junto com a Defesa Civil, eu e os secretários, justamente para tratar todas essas tratativas, né, todos esses problemas que têm atingido a cidade nos últimos dias. Tá certo, Icla, muito obrigado pela sua presença. Obrigado aqui pelas informações, uma boa tarde, bom início de semana. Muito bem, agora 12h30, a gente vai fazer o intervalo. Depois do intervalo tem uma sessão extraordinária que acontece hoje na Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú e também a repórter Bianca Robles traz as informações sobre a lei que foi sancionada relacionada ao esporte e essa lei que vai diretamente impactar os esportistas da nossa região. Já, depois do intervalo.